Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 em diante. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, então comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, e agradável ou desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Pai querido, continua falando conosco, através do teu Santo Espírito que se faz presente neste lugar. Fala que o teu servo ouve. Nós queremos mais de ti. Nós queremos ser corrigidos, admoestados, advertidos, exortados, disciplinados. Nós queremos agradar o teu coração, e para isso nós precisamos nos moldar à tua santa palavra e ao teu santo propósito, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós nos deparamos com a narrativa da queda do homem. É sabido que Deus fez o jardim, plantou nele o homem, deu de presente a ele uma esposa, mas Deus delimitou o seu espaço. Ele diz para o homem: você pode comer de todas as árvores do jardim. Meu microfone mudou, não sei o que foi que aconteceu, se baixou um pouquinho, se não baixou, se é o inimigo. Estava bom. E Deus preparou tudo para a obra excelente das suas mãos. A obra excelente da sua criação foi o homem. Deus recomenda para ele e diz assim: olha, você pode comer de toda a árvore do jardim, menos dessa. Essa eu separei para mim. Não coma da árvore do bem e do mal, e nem da árvore da vida. É interessante que a mulher passeava nas proximidades das árvores proibidas. Deus disse: não coma deste fruto. Esta recomendação ele deu para o homem, porque o homem era cabeça sobre a mulher. A mulher foi tirada da sua costela. A mulher nasceu do homem. Logo, biblicamente, a mulher está sujeita. E quando falamos de sujeição, não estamos falando de um tipo de relacionamento ditatorial, déspota, tirano. É bom lembrar que no jardim tudo era perfeito, então se entendia perfeitamente o que Deus estabelecia como propósito. E a palavra diz que a mulher olhava para a árvore e via que aquela árvore era boa para se comer.
agradável para os olhos e desejável para ter entendimento. Note que ela brincou com o perigo. Ela começou uma amizade que não devia ter começado com a serpente. Ela começou a ouvir uma voz errada. E por conta disso veio a queda. Ela come do fruto, dá para Adão, e estabelece a queda da humanidade. Por conta disso, para não comer da árvore da vida, e em decorrência disso, não ter mais esperança de salvação para eles, são expulsos do jardim. E no versículo 21, coloca para mim 3:21, diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Sabe o que significa? Um animal foi sacrificado, a sua pele cobriu o homem. A palavra, ela aponta para Jesus, que derramaria o seu sangue. Desta feita, o sacrifício não cobriria apenas o pecado, mas agora o homem seria perdoado completamente. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Então ali profeticamente, Deus está estabelecendo que Jesus salvaria a humanidade. A Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo, mas por um homem o pecado também saiu do mundo. Entrou por Adão, saiu por Jesus. É o que Paulo explica. Hoje eu quero falar a respeito de duas vozes. Qual delas você ouve? Duas vozes. Qual delas você ouve? É muito importante você compreender isso, porque na nossa cabeça nós ouvimos vozes o tempo todo. Nós falamos com nós mesmos o tempo todo. Só que na verdade, o diabo, ele nos engana quando fala e a gente pensa que é a gente. Porque ele fala na primeira pessoa. Ele não fala como o diabo. E por conta disso, você pode se perder. Cuidado com a voz que você ouve. O tempo todo existe um turbilhão de vozes dentro de você. Geralmente nós não conseguimos ficar sem pensar nada. É difícil. Sempre estamos pensando em alguma coisa, boa ou ruim. E é nestes pensamentos que o inimigo fala. Muitos dos seus pensamentos é a voz do inimigo da sua alma disfarçada. Como identificar? Como discernir? Qual é a mensagem? Qual é o assunto? Qual é a intenção? Então preste atenção, você não pode ser como um cano d'água, que não pensa, despeja. Já observou o cano d'água? O tempo todo ele só despeja. Nós não podemos ser como um cano d'água, nós temos que pensar, fazer diferenciação. A Bíblia chama de discernimento. Nós precisamos identificar qual é a mensagem, o que eu tenho ouvido. Muitas vezes em atendimento,
Algumas pessoas dizem: pastor, estou ouvindo uma voz que me manda me matar, que fala para eu me matar, fala para eu jogar o carro debaixo de uma carreta, a moto no poste, pular no poço, tomar remédio, cortar os pulsos. Que voz é essa? Sabemos que é a voz do diabo. E tudo começa no natural, e é tratado no natural. Louvo a Deus pelos profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras. Tudo começa no natural, e parece que é natural. Nós que temos uma compreensão da Bíblia, entendemos que tem muita coisa que é espiritual. Tanto é que quando oramos, muitas vezes se manifesta um espírito que denuncia sua intenção, que era de matar aquela pessoa. E quando ela passa pela libertação e acompanhada, ela muda de pensamento, porque ela para de ouvir aquela voz. Queridos, todos nós passamos por situações boas e ruins. A grande diferença é que cada um tem a sua forma de absorver o choque. Tem pessoas que são mais resistentes, tem outras pessoas que são mais vulneráveis. E o diabo, ele é astuto. Ele vai agindo de modo que vai atacando a estrutura psicológica, o psique da pessoa, suas emoções, são os seus sentimentos, até que ela entrega os pontos. Começa lá com uma depressão leve, depois com uma depressão profunda, aguda, crônica, patológica. A pessoa vive à base de remédios. E nós precisamos entender a origem, o gatilho, o que é que deflagrou esta crise. E por vezes entendemos que é espiritual. Algumas pessoas têm crises 1 ou 2 vezes por ano, na mesma época, tudo acontece do mesmo jeito. E esta voz fala, e não se trata apenas de esquizofrenia. Estou falando no campo pastoral, estou falando no campo espiritual. Não estou desmerecendo aqueles que são pesquisadores do assunto e profissionais na área de saúde. Do mesmo jeito que nós respeitamos o diagnóstico deles, não passamos por cima, respeitamos, nós também precisamos de crédito naquilo que fazemos, porque é tudo muito sério. Nós temos psicólogos na nossa igreja e eles têm conferido o sucesso de muitas pessoas que temos acompanhado. A fé é operante, amados. Mas tudo que o diabo quer é que você não ouça a voz certa, e a voz certa é a voz de Deus. Por exemplo, você vai ter um pensamento ruim, na hora o Espírito Santo vai interceptar esta conversa, este pensamento, e vai dizer: está repreendido em nome de Jesus. A Bíblia diz para você trazer cativo todos os pensamentos contrários a Cristo. Pensamentos muitas vezes de complexo, tormento, crise de identidade. Imagina você, quando você fica pensando mal de você mesmo. Complexo, inferioridade, desvalor, autocomiseração. Você tem que pensar: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu nasci para vencer, conquistar. Eu nasci para viver uma outra realidade, o Senhor é comigo. Eu vou viver o melhor desta terra.
Eu vou enfrentar esse mal, não temerei o que me poderá fazer o homem. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Note, o grande segredo não é o lugar por onde você passa, é quem está com você. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. O grande segredo é esse. Intercepta esse pensamento, quebra esta cadeia viciante do diabo, que quer te derrotar, te trazer fracasso, frustração, decepção, desilusão. Preste atenção, tudo é lição, tudo é experiência. Não se acovarde diante das suas dificuldades, das suas lutas, dos seus problemas. Todos nós igualmente passamos por montanhas e vales. A grande diferença é não naquilo que você pensa, mas em como você pensa. O segredo não está naquilo que você sente, mas sim em como você sente. Li uma vez que você não pode impedir um passarinho de pousar na sua cabeça. Se o passarinho vier, sei lá de onde, ele acaba pousando na minha cabeça. Eu não tenho como evitar. Mas eu não posso deixar ele fazer ninho. Isso significa que você começa a conversar com os teus pensamentos, que você começa a aceitar aquilo que o diabo está plantando dentro de você. E o diabo trabalha com mentiras e enganos, e Deus trabalha com a verdade. E por incrível que pareça, as pessoas preferem mais a mentira do diabo do que a verdade de Deus. Parece que é mais difícil se voltar para Deus, quando na verdade o mais difícil é se voltar para o diabo, porque ele paga mal aos seus servos. Aquilo que você recebe como paga é doloroso. A palavra diz em 1 de João que não é pesado os mandamentos de Deus. Sabe por que não são pesados? Por conta do amor. Quem ama não tem peso. Ele recebe com alegria. Ele pratica de bom coração. O inimigo, ele vai falar dentro de você. Ele ataca os teus relacionamentos. E o homem é sociável, é social. 70% dos problemas que atendemos no gabinete são de cunho pessoal, relacional, emocional, sentimental. 30% só espiritual. Quando nós lidamos com esta faceta, tudo fica mais fácil. O problema é que nós queremos que as pessoas sejam do nosso jeito, e ninguém vai ser como você. Você precisa mudar. E quando você muda, vai entender que quem quiser mudar, muito que bem. Se não quiser mudar, o problema já não é mais seu. Se a chuva cai em pé e rola deitada, isso já não interfere mais na tua vida. Cada um faz as suas escolhas, cada um toma as suas decisões. Então eu preciso pensar: que mensagem eu estou ouvindo? Qual é o assunto? Qual é a intenção? Eu devo pensar naquilo que é bom, honesto, de boa fama, que glorifica ao Senhor. Então, diga comigo: eu, como igreja, não posso pensar qualquer coisa e de qualquer jeito. Sabe por quê? Aqui é a central de comando.
o que você tem pensado de você? Tem gente que vai fazer um bolo, diz: pastor, eu não tenho mão boa para fazer bolo, não cresce. Que conversa furada é essa? Não, minha mãe falava que para fazer bolo tem que ter mão boa, se não tiver mão boa, o bolo não cresce. O povo de Deus é supersticioso, é ou não é? Nada que um bom fermento não possa fazer. Tinha uma irmã que falou: pastor, o senhor pode ir na minha casa, deve ter um demônio lá, o bolo sai torto, toda vez que eu faço. Eu fui, o forno estava torto, o fogão estava torto, não tinha nada a ver com demônio, porque não é possível, pastor, eu faço tudo certo, na hora de crescer, o bolo cresce de um lado só. Eu me lembrei, uma vez, terminei o culto, a irmã falou assim: pastor, eu não sei nem como falar, mas o senhor tem uma perna mais curta que a outra. Eu falei: é mesmo, irmã? Como que a irmã chegou a essa conclusão? Ela falou: é fácil, só olhar. A costureira tinha feito uma barra mais curta que a outra. Sabe, quando você é de Deus, você não vive em guerra, nem com você e nem com os outros. Você é agradável, você é leve. Compreenda isso. Agora, qual é a mensagem, qual é o assunto, qual é a intenção? Eu entendi isso. Eu vou confrontar agora com a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Eu estou me sentindo tão fraco. Aí eu pergunto para o irmão: almoçou? Ele fala: não, pastor, estou me sentindo fraco aqui dentro. Eu falei: então, você deve declarar o que a palavra ensina. Diga o fraco: eu sou forte. E não é falar uma vez, não. É o dia inteiro. Quando vier o sentimento, digo: fraco, eu sou forte em Deus, eu me fortaleço na sua palavra, a sua palavra me renova, eu sou um com o Senhor é um comigo, a sabedoria habita na minha mente, no meu coração, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade dEle, eu sou abençoado ao entrar, ao sair, aonde eu coloco a palma das minhas mãos, a planta dos meus pés, ali o Senhor me deu como possessão. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu habito no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Deus onipotente eu descanso. Ele é o socorro sempre bem presente no momento da minha angústia. Então é para agora. Está entendendo? O diabo não vai querer papo com você. O diabo gosta daquele que reclama, murmura, choraminga, blasfema. Mas quando você começa a glorificar a Deus e declarar a sua palavra, os demônios têm que retroceder, e os seus planos são desbaratados, são frustrados, em nome de Jesus. A escolha é sua, sempre sua. Diga aí: sempre minha. E nós temos a tendência de transferir a culpa e não assumir a responsabilidade. Então não culpe mais ninguém. A escolha é tua, a decisão é tua. Atendo gente que diz: pastor, eu nunca tive uma família. Eu disse: que bom. Então você vai estabelecer uma de verdade nos moldes que você quer a partir de agora. Não tem que ficar olhando para trás e dizer assim: eu não tive família, eu não tive pai, eu não tive mãe. Ô irmão, quantos anos você tem? Biluteteia. Não, tem irmão que precisa de chupeta, precisa de uma mamadeira, precisa de um fraldão. Sabe por quê, queridos? É uma questão de inteligência emocional ou inteligência espiritual. A escolha é tua. Vai ficar chorando o resto da vida: eu não pude estudar. Faz um supletivo, faz um curso técnico, entra para a faculdade. Não para. Lembra que eu falei hoje da dinâmica de Deus? A palavra é dinâmica. Você tem que entrar nessa dinâmica. Você não pode ser passivo. Se não acontece com os outros, menos com você. Você é responsável. A escolha é sua, a decisão é sua. Diga: agora a coisa vai acontecer.
A escolha é sua, sempre sua. A responsabilidade é sua, sempre sua. E as consequências são suas, sempre suas. Você já parou para pensar que a gente faz coisas sem pensar nas consequências? Na paga? No resultado? E dói, não dói? Por exemplo, para ilustrar, o impacto das suas escolhas. Parou de estudar. Cada um tem uma desculpa porque parou de estudar, é ou não é? Mas isso traz um impacto na vida da gente hoje? Traz. Você podia ser profissional em uma determinada área, com formação acadêmica, mas você parou de estudar. Você podia de repente ter feito um curso técnico. Mas por que você parou? Não é porque a condição de repente não era legal, porque naquela época tem gente que se formou, tem gente que rompeu, teve gente que avançou. O problema da gente, muitas vezes, é a preguiça e a indolência. A gente olha para a nossa família, quem é que estudou? Ninguém estudou. Olha, eu vou ser igual papai, vou juntar letrinha. Sabendo contar dinheiro tá bom. É incrível, né? Tem irmão que não sabe ler, não sabe escrever, mas contar dinheiro, ninguém passa ele para trás. Parar de estudar então tem um impacto, não tem? Escolher a sua profissão tem um impacto ou não? Por toda a vida. Tem coisa que você pode fazer que você nem imagina que pode fazer, mas você é muito talentoso. Sabe por quê? Existe algo que Deus colocou dentro de você chamado potencial. Está latente dentro de você, mas muitas vezes dormente. Outra coisa, namoro errado tem impacto ou não? E como tem? Separação é dolorosa ou não? As escolhas são nossas, sempre nossas. A responsabilidade é nossa, sempre nossa. As consequências também são nossas, sempre nossas. Antes não tivesse começado, é ou não é? Mas os irmãos vivem em cima daquele ditado que diz: é melhor estar mal acompanhado do que só. Antes mal acompanhado do que só. Não, pastor, não é assim não. É antes só do que mal acompanhado. Era assim lá atrás, hoje mudou. É melhor mal acompanhado do que ficar sozinho. Aí depois fica: pastor, ora por mim, pastor, o senhor não sabe, pastor. Decisões. Estava tão bem quando não estava saracuteando. Agora misericórdia. Acabou a espiritualidade. Olha só, gravidez precoce. Começou a namorar, ou às vezes nem começou a namorar, acabou acontecendo, pastor. Mas não é aquela coisa de se previna. A questão não é de se prevenir, a questão é de andar em santidade para nós. Porque tem muito crente que acha que tudo bem. Tivemos um líder que diz: pastor, os hormônios, eles não se convertem, faz parte da natureza masculina, o homem é predador. Vai nessa. Aí ele tem a mulher como objeto, e tem mulher que aceita. O relacionamento, ele deve ser, antes de tudo, abençoado por Deus. Por que você vai se relacionar com alguém que não vai ser bênção para você, vai ser maldição? Diz aí: está apartado. Fogo, sangue e óleo. Aí quem tem que cuidar do filho é a avó, é o vô. E daqui a pouco vai para a balada de novo e vem mais um.
Ai, aconteceu, acho que foi vontade de Deus. Agora é vontade de Deus. Na hora de virar o zoinho para cima, não era sua vontade. E olha, a criança, ela vai nascer debaixo de uma sentença, que é a sentença da bastardia. A criança, ela tem que nascer debaixo de uma aliança. Casamento precipitado. Conhece hoje, casa amanhã. Ô, pastor, é de Deus. Tem gente que fala, pastor, só não pode abençoar. Eu falei, vamos esperar mais um bocadinho. Não, pastor, mas a gente já vai casar lá no civil e a gente quer a bênção. Não demora muito tempo, separa. Por quê? É um relacionamento precipitado. É por conta do quê? Da carência. Você é carente? Eu sou muito carente. Mas você tem que tomar cuidado com essa carência. Essa carência te leva para o inferno. Essa carência faz você sofrer. Chega uma hora que a gente tem que amadurecer, é ou não é? Aí depois do casamento precipitado vem o divórcio. Dói ou não dói? Tem impacto ou não tem impacto? E no casamento, ter amante, tem impacto ou não tem impacto? Escolhas, decisões, preço alto demais para pagar, amados. Quando a conta vem, misericórdia. Então a gente tem que saber disso. Entrar na vida do crime. Tem irmãos muito queridos que se desviaram, estão presos por conta do tráfico, foram aliciados. Crime organizado. Se perderam. É uma questão de caráter, queridos. Se você entender o que é caráter, você não vai botar culpa no diabo. Tem muito crente aí achando que precisa de libertação. Ele não precisa de libertação, ele precisa de arrependimento. A coisa é mais estreita. Vício. Tem impacto ou não tem impacto? Tem. Pastor, pode ser o vício do cigarro. Na época do corona, se os teus pulmões não estão legal, misericórdia. Porque você vai precisar deles. Fora que o câncer, em decorrência do fumo, é comprovado. A pessoa compra um maço de cigarro, está lá, pode causar câncer. Teve um que foi comprar o cigarro, ele pegou, era impotência. Ele falou, não quero de impotência, não, dá um de câncer para mim, por favor. Não, impotência não, eu quero um de câncer. Aí, o álcool, cirrose hepática, agora a droga, além de queimar os seus neurônios, e a perda é irreparável. Você percebeu que aqueles que usam, eles não são tão inteligentes? Perderam neurônios. A perda é irreparável, são mais lentos, mais devagar. Posso ouvir um amém? Está vendo? Parece um eco, alguns, amém. Demora um pouco, pega no tranco. Eu amo os irmãos, me permita brincar assim, mas é uma realidade. Agora, e o risco de ser preso? Teve um irmão que foi comprar, na hora, eu falo irmão, mas é um frequentador da igreja, tá? Não dá a impressão que aqui, está liberado. Aí esse camarada foi comprar, ele estava sendo cuidado, baixou a polícia lá e levou, tráfico. Passou 8 anos preso, falou, só fui comprar, pastor. Eu falei, eu acredito. Vai comprar de novo? Eu falei, não, estou recuperado.
Olha só, a escolha dele custou 8 anos da liberdade dele. Muito triste, né? Pode morrer de overdose. Nós tivemos uma situação na igreja, que na Rua do Mercado, eu fui orar por uma moça, manifestou lá um demônio, aí ele falou, vou matar ela de overdose. A mãe dela falou, ela nunca usou droga. Olha, não foi legal. As pessoas vão pensar mal da minha filha. Eu vou te processar, pastor. Depois de um tempo, aconteceu aqui a exposição agropecuária. Ela conheceu um pessoal no Poço de Monta, levou na chácara, foram usar. Não sei se ela já tinha usado ou não tinha usado, morreu de overdose. Todo mundo sumiu, deram um telefone lá, anônimo para a polícia, e não teve jeito, a menina infelizmente faleceu. Quando Deus falar com você, embora você não entenda, dê ouvidos, abra o seu coração. O risco de ser preso, overdose, morrer assassinado, de morte morrida, jogatina. Nós temos situações na igreja onde pessoas perderam muito dinheiro. Imagina só, uma delas chegou para a mulher e falou assim, olha, eu vou sair agora, 8 horas vai chegar o fulano, eu joguei com ele, se eu ganhasse, eu dormia com a mulher dele, como eu perdi, ele vai dormir com você, então ele está chegando daqui a pouco, e eu estou vazando. A mulher dele se separou por conta disso. Um outro disse, empacota as coisas, porque perdi a casa no jogo. É óbvio que ela não vendeu a casa, e é óbvio que ele morreu, ninguém sabe explicar como, mas foi encontrado morto um dia. Talvez tenha alguma ligação, né? Eu acho que não. Tem pessoas, tem bingo clandestino, a pessoa gasta 15 mil reais por mês no bingo clandestino, não tem nada para dar de oferta na igreja, mas vai 15 mil no bingo clandestino. A pessoa, ela perde muito mais que dinheiro, ela perde a sua dignidade. Quando a pessoa decidiu por Cristo, foi abençoada ou não? Foi. Isso tem um impacto na vida? Tem.